aqueles que vão aprender a trabalhar. No próximo dia 7 também nós temos o bazar. Esse bazar nós temos feito mensalmente para que possa ajudar a comunidade e, é claro, tudo que nós pudermos arrecadar venha ajudar a instituição para melhor servir aqueles que a procuram. Todo esse processo físico, essas instalações, é preciso cuidado, manutenção, então nós temos que buscar, de certa forma, a energia monetária para que possa dar manutenção à mesma. Então o bazar é justamente para esse SUS. Busquemos agora a nossa sintonia com o divino, com o Mestre dos Mestres, te rogando, Senhor, a nos envolver na vossa atmosfera pacificadora e libertadora, despertando em cada um de nós o desejo profundo, Senhor, de migrar para Deus, compreendendo as nossas advertências e trabalhando no fundo da nossa alma, assim sendo, Senhor, ampliar as nossas percepções nesta hora, nos ligando com os benfeitores espirituais, os espíritos perfeitos que aqui se fazem desde cedo, nos aguardando, trabalhando em prol da nossa individualidade. Inspirai mais uma vez a nossa irmã Quinta Guimarães, que usará do verbo na noite de hoje, buscando trazer as mensagens da doutrina dos Espíritos de forma viva, a despertar a nossa luz. Em teu nome, Senhor, ligados que estamos aos princípios da verdade, que daremos por iniciar a nossa doutrinária da noite de hoje, com votos de muita paz. Que assim seja. Desculpa, gente. Boa noite. Então, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Agradeço a oportunidade dos benfeitores para que eu possa passar a palavra da melhor forma possível. Hoje a casa está muito cheia. Às vezes, se tem alguém aqui que é a primeira vez que não veio, nunca veio, as pessoas entram, aí tem uma cadeira vazia, duas cadeiras vazias. Aqui, esse recinto hoje, estamos com muitos espíritos, assim como nós encarnados. Estamos com muitos espíritos que estão aqui para aprender. E que, de repente, essa palavra de hoje, de repente não, tenho certeza que essa palavra de hoje não é à toa, porque vai poder libertar muitos espíritos de certos aprisionamentos mentais que a gente tem. Para quem não me conhece, sou Quinta
Guimarães, sou professora, mas acima de qualquer coisa, eu sou uma estudante da espiritualidade e venho aprendendo muito com cada palestra. Cada palestra que a gente dá, todo palestrante, quando dá uma palestra, a palestra nunca é para as pessoas, mas é sempre algo que a gente precisa mais escutar. E a palestra de hoje é sobre bicorporeidade e transfiguração. Para quem nunca viu esse nome, para quem está achando estranho, eu fiz esse slide de propósito, assim, botei a palavra bicorporeidade, uma sobreposta à outra, propositalmente, vocês já vão entender o que é. E transfiguração também está sobreposta, mas com uma corzinha diferente, que isso me já vão entender o porquê. Sempre quando eu dou palestra, eu gosto de botar os slides um pouco relacionados. Então a gente vai falar sobre o livro de Médiuns, capítulo 7, um trecho, tá? Então vamos começar. Bom, para quem não sabe, o que é bicorporeidade? Eu vou ler para vocês um trecho e vou explicar. Bicorporeidade, no livro dos Médiuns, uma parte do escrito. Esses dois fenômenos são variedades de manifestações visuais. Ou seja, a bicorporeidade é algo que você consegue visualizar, ok? Por mais maravilhoso que possa parecer, e aí a palavra possam, o verbo está no plural porque está se referindo tanto à bicorporeidade quanto à transfiguração, por mais maravilhosos que possam parecer, à primeira vista, facilmente se reconhecerá pelas explicações que dele se podem dar, que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Ou seja, isso que vocês alguns vão aprender hoje e outros vão relembrar, é algo que é um fenômeno natural. Então, lembrando que não é sobrenatural, não é mágica, não é milagre. É um fenômeno visual de forma natural, que sim, ele é raro, mas é algo natural ao espírito. Ambos se fundam no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que o espírito, durante o sono, recobra em parte sua liberdade. Por que eu botei ali em parte sublinhado? Eu não sei se alguns aqui sabem. Quando a gente dorme, todos nós, sem exceção, por mais que você ache que você não saiba, meu amor, quando você está deitadinho lá, seu espírito faz assim, sai do corpo. Como é isso? Eu botei aqui um slide. Aqui nós temos, nessa primeira parte, o corpo dormindo. Então imagina você deitadinho, dormindo no seu sonho dos anjos. Quando a gente dorme, todo mundo, sem exceção, mas eu não sei fazer. Não é uma coisa que você saiba ou não. Lembra que eu li antes que é natural? Ou seja, se é natural, é algo que você faz como respirar. Você foi treinado a respirar? Não. É algo natural. Então, quando você dorme, o seu espírito automaticamente ele se desloca do corpo físico. Ok? Não se preocupem, quem está vendo isso pela primeira vez, não se preocupem em achar que quando você dorme, você vai ficar perdido por aí e vai achar que vai se perder o endereço de casa. Ok? Eu sou do Rio de Janeiro. Aí você pensa, meu Deus, agora eu vou para o Rio de Janeiro, mas eu posso voltar para Salvador. Relaxa. Não funciona assim. Vocês estão vendo esse cordãozinho aqui? Lembrando que isso daqui, gente, é uma foto, não é uma foto não, é um desenho para ficar mais didática, ok? Eu sou professora e sabe que a gente gosta de explicar as coisas, né? É uma forma mais didática. Mas vocês podem ver esse desenho com mais filamentos. Uns chamam de corpo de prata, que é o que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito e ao perispírito. Então, quando a gente dorme, automaticamente o nosso espírito, o nosso perispírito, ele sai. E isso é um fenômeno natural. Por que
recobra em parte de sua liberdade. Porque lembra que eu falei do cordão de prata, esse fiozinho que eu mostrei para vocês? Esse fiozinho é o fio que liga o nosso corpo físico. Então, por que ele está em partes? Porque você não está totalmente solto. Essa liberdade 100% só acontece quando a gente desencarna. Aí você fica 100% liberto do corpo físico e você tem total liberdade para fazer o que o espírito que não é ligado ao corpo físico é capaz de fazer. Então, por hora, quando você está encarnado, seu espírito, na hora que você dorme, seu corpo físico, ele fica paradinho, seu espírito se desdobra, ele sai, mas ele tem em partes. Por que em partes? Porque o cordão de prata deixa você permanentemente ligado ao seu corpo físico. Então, por isso que o em parte está ali grifado. Ou seja, que ele se afasta do corpo. E é nesse estado que muitas vezes temos a ocasião de observá-lo. Mas o espírito, tanto vivo quanto morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas já referidas pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Então vamos lá. O que está dizendo aqui por hora da bicorporeidade? Por hora, está mostrando que a bicorporeidade é algo que o nosso espírito sai do nosso corpo físico, ok? E que esse espírito, o perispírito, que se desloca do corpo físico, ele tem tangibilidade, ou seja, ele pode ser visível e palpável a depender, e ele é visível, ok? E aí, eu botei aqui isso para vocês entenderem, para quem nunca viu, como funciona. Nós temos o corpo, que é o nosso corpo físico, ok? Nós temos o perispírito, que é do mesmo formato que o nosso corpo físico, ok? Só que ele é semi-material. O corpo físico, ele é muito mais material que o perispírito. O perispírito é como se fosse algo que é moldado. Ele se molda, ele vai se performar de acordo com cada corpo. Todo mundo tem um corpo físico, um perispírito e tem o espírito, que é essa centelha divina, que é essa conexão, essa parte de Deus que a gente tem dentro da gente. Os espíritos que estão lá na sua evolução, lá em cima, eles não têm um formato físico como a gente. Eles são pura luz. Mas quando eles vêm auxiliar a gente, eles podem usar o perispírito e se plasmar de algo que a gente reconheça. Mas todos os espíritos, seja encarnado ou desencarnado, porque quando eu falo espírito, para quem não sabe, pode achar que espírito, esse espírito que eu estou falando, alguns chamam de alma, pode achar que é só quem é desencarnado. Não. Isso aqui que eu estou falando é a centelha divina, que nós chamamos de centelha divina. Essa centelha divina também é conectada ao nosso perispírito, que o perispírito é algo do corpo físico e que o desencarnado também tem. Tudo bem? Até tem alguma dúvida, gente? Continuando. Quando a gente dorme, a gente tem o nosso corpo físico, o cordão de prata nos liga ao nosso perispírito, que o nosso perispírito está ligado ao nosso espírito. Então, esse aqui é o nosso espírito. O que é a bicorporeidade? A bicorporeidade é o fato de uma pessoa conseguir se plasmar em outro lugar, estando em um lugar diferente. Então, vamos supor, eu estou aqui, vamos supor não, né? Eu estou aqui com vocês, ministrando essa palestra. Se eu fosse, que não é o caso, estamos evoluindo para chegar lá em nome de Jesus, se eu fosse uma pessoa que fosse super evoluída, moralmente, estamos na busca, né? Estamos na busca. Mas se eu fosse uma pessoa que fosse evoluída, muito evoluída moralmente, eu conseguiria fazer certas coisas que poucos espíritos passando pelo planeta Terra conseguem fazer. Uma dessas coisas é eu auxiliar um irmão que precisa, que está em um local, vamos supor que eu seja médica,
e eu consigo sentir que estão me chamando no lugar. O que eu faço? Eu continuo a minha palestra, com um pouco mais de energia, que eu vou explicar depois, e eu vou auxiliar esse outro irmão que precisa ir em outro lugar. Vocês que estão aqui vão continuar me vendo, aqui ainda falando. E em outro lugar, essa pessoa que teve necessidade de ajuda, teve necessidade de amparo, também conseguirá me ver. Por que o nome é bicorporeidade? Porque são dois corpos visíveis da mesma pessoa. Ok? Muito bem. Quando eu falo bicorporeidade, dos corpos visíveis da mesma pessoa, alguns podem achar que o espírito se divide. Não é o caso. Lembra que eu falei? Nós temos aqui o nosso corpo físico, temos o perispírito e o nosso espírito. Esse perispírito aqui, ele se molda conforme a pessoa física. E mais à frente a gente vai falar também de evolução. Mas o perispírito se molda conforme a pessoa física. Então, o que viaja para outro lugar ao mesmo tempo não é o espírito e a alma da pessoa. Veja, o espírito e a alma da pessoa, está entendendo o que eu vou lembrar? É um só. Não são duas coisas, não são dois espíritos. O espírito é um só. O que se plasma em outro lugar, o que vai para outro lugar, é o perispírito que se molda em outro lugar. Então, o espírito é um, o corpo físico é um, e o perispírito, que é eu, no meu caso, né? Eu negra, com os cabelos maravilhosos, pá, me pode ver lá em outro lugar. A pessoa vai me ver conforme eu penso e eu me imagino. Ok? Aqui, como eu falei, a gente tem o cordão de prata. Uns podem ver um só, quando a gente desdobra no corpo. Quando consegue ver um só ou ver vários, depende muito. Pode ir, botar o vídeo. Eu peguei o vídeo para que algumas pessoas entendam como funciona esse deslocamento do corpo do perispírito, para ficar um pouco mais fácil. É bom só apagar a luz. Apagar a luz para poder que a visibilidade fique melhor. Isso, ó. Pronto. Nesse momento que ele olha para a mão, vocês veem que ele se surpreende, gostaria de surpresa de ver o corpo e ver a mão. Essa parte aqui que a gente está vendo é o perispírito dele. Perceba que aqui ele está de barba, aqui ele está de barba, aqui ele está com o cabelo assim, aqui não dá para ver, mas o cabelo dele está igual. Então, isso é o que acontece quando a gente se desloca do corpo. Então, todo mundo quando sai à noite, acontece isso daqui. Ok? Alguns podem estar se perguntando se todo mundo viaja, vai para Belém, Salvador. Não. Mas todo mundo se desloca do corpo. Pode ir para cima. Isso, para nós que estamos no caminho evolutivo, pode parecer espantoso, né? Mas a gente sabe que, como foi no começo, isso é uma coisa natural do corpo. Ok? É uma coisa natural do corpo. E aí, no livro dos médios, poderia nos dar a explicação desse fenômeno? Sim. Quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo elevado a sua alma. Veja, por que eu falei no começo que não é algo que
que todo mundo consegue fazer e que eu estou no caminho de evolução, procurando evoluir e um dia poderei fazer. Quando o homem se desmaterializou completamente por suas virtudes, tendo elevado sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar ao lugar. Seu espírito ou sua alma, que é aquela bolinha que a gente viu, como quiseres, abandone então o corpo, seguindo de uma porção de seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte. Vizinho, gente, ninguém quando sai do corpo morre, fiquem calmos. Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria, por um liame que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que é tudo que desejo saber. Veja, quando eu falo do perispírito, e aqui menciona que é seguido de uma porção do perispírito, é que não tem como o corpo físico ficar totalmente sem perispírito. E é importante a gente entender que esse fenômeno aqui, a bicorporeidade, a pessoa tem que estar realmente desprendida das coisas terrenas, que a função disso daqui não é aparecer para as pessoas como fantasma dando susto dos outros, não. Isso aqui a gente vai usar em prol do amigo, em prol de um espírito como a gente que está precisando de ajuda. O nosso perispírito, quando a gente consegue sair do corpo e às vezes encontra outros espíritos por aí, alguns sofredores e outros não, a gente vê que o perispírito da pessoa, às vezes, ele tem algumas chagas. O nosso perispírito ele é formado, moldado do que a gente sente, do que a gente pensa. Tudo que vocês sentem, que a gente sente, que a gente pensa, fica no perispírito. A gente, como tem, nossa mãe fala, você consegue mentir para mim, mas para Deus você não mente. Por que para Deus a gente não mente? Porque o nosso perispírito, que é essa parte aqui, que vai ser parecida com a nossa, ela carrega todas as informações que nós temos. Então, para você conseguir fazer a bicorporeidade, você não vai conseguir ajudar uma pessoa com o seu perispírito com chakras. Por isso que o livro dos médiuns menciona, quando a pessoa está conectada a Deus, 100% livre, 100% ou quase 100% livre das condições materiais, ela consegue fazer a bicorporeidade. Porque uma vez que você ainda esteja muito ligado no terreno, todas as preocupações, tudo que nós temos como pessoas normais, isso tudo é aparentado no perispírito. Então, pessoas vamos supor, algumas profissões que tem que usar arma de fogo, ou alguém que fez alguma coisa contra outra pessoa, isso tudo às vezes fica no perispírito. Você pode encontrar espíritos que têm corpos marcados por barra, que têm corpos que têm algumas mágoas espirituais. Isso tudo fica no perispírito. Então, quando a gente consegue praticar a bicorporeidade, nós não estamos mais ligados ao plano terrestre mentalmente e moralmente, porque a questão toda aqui é moral, é uma elevação espiritual, é uma elevação de doação para o próximo, para que você possa ajudar as pessoas. E aí foi o que eu falei, a nossa alma não se divide. Isso aqui eu tirei de um experimento que foi comprovado com física quântica. Então, estou só mencionando que estava meio achando na internet, essa imagem aqui foi de um experimento de física quântica. Mas, eu botei isso aqui para vocês entenderem. A nossa alma, quando a gente faz a bicorporeidade, a nossa alma, o nosso espírito, ele não se divide.
Então aqui eu tenho um espírito e você pode achar que a alma se dividiu para dois lugares. Não. O nosso corpo físico permanece em um lugar. O nosso perispírito é que vai para outro lugar. Ok? A alma é um só. A alma, ela consegue se refletir. É como a luz do sol. A gente tem um sol aqui no planeta Terra, né? A gente tem um sol. Mas ele consegue dar a Terra toda. Os raios atingem a Terra toda. Não é assim que funciona. Mas o sol não se divide. Eu sou professora de inglês também e tem um assunto que a gente, de artigos, que aí eu pergunto para os alunos. Lá no Rio de Janeiro tem um bairro que é muito quente. Aí eu falo, gente, o sol de Bangu é o mesmo sol de Copacabana? Aí os alunos ficam assim. Pô, mas Bangu é muito quente, cara. Eu acho que o sol é diferente. Eu falo, gente, é um sol por bairro de Bangu e outro sol por bairro de Copacabana, gente. Claro que não. O sol é um só. O sol não se divide. Ele consegue refletir sobre vários lugares. É isso que acontece com a nossa alma. A alma não se divide. Ela reflete em outro lugar. Tudo bem? E aí, aqui como vocês podem ver, eu botei um como a nossa alma e ela vai fazer bicorporeidade, quer dizer, vai aparecer em outro lugar para ajudar um espírito que está precisando. Ela fica mais clarinha assim, porque aqui é o pré-espírito, entende? Mas não é que a alma se dividiu, a alma continua sendo uma só. Então, em nós, no livro dos médios, tem a alma não se divide, no sentido literal da palavra. Ela irradia em várias direções e pode, assim, manifestar-se em muitos lugares, sem se fragmentar. É o mesmo que se dá com a luz ao refletir-se em outros lugares. E aí eu botei, somos uma centelha divina. Ok? Eu botei o sol com essas, eu vou falar fragmentações, mas quando eu falar fragmentado, você lembra que não se separa. Ele só sai de um foco e vai para outros lugares. Ok? Então esse sol que eu botei aqui é como essa parte aqui que eu botei. O espírito fica um só e ele ilumina outro lugar junto com o seu perispírito, mas o espírito é um só. Há casos bastante positivos que não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Citaremos somente alguns exemplos de nosso conhecimento pessoal, cuja exatidão podemos garantir, pois todos estão em condições de acrescentar outros, recorrendo às suas lembranças. Antes de eu começar a ler, pode ter alguém que não tenha conhecimento e perguntar: então quando alguém vê um espírito, uma aparição na minha casa, é bicorporeidade? Não. A bicorporeidade, eu estou falando de uma pessoa encarnada que está entra no estado mais letúrgico, fica com uma consciência alterada e ela vai com o perispírito para outro lugar. Se você vê uma pessoa desencarnada na sua casa, em qualquer lugar, isso não é bicorporeidade. Lembra, o nome é bicorporeidade, tipo dois corpos. Só que um corpo é físico, o outro é o perispírito, que é a junção um pouco mais plástico do físico. Ok? Então, aqui a gente tem a mulher do nosso amigo viu repetidas vezes durante a noite entrar no seu quarto com a luz acesa ou no escuro, uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista. Mas com Paulo nunca havia falado. Essa aparição a deixou muito apavorada. Tanto mais que a senhora, na época, nada
conhecia de espiritismo e o fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e, de certo, dormindo naquela hora. Então, lembra que eu falei? Quando a gente encontra um espírito, eu falo assim como se não encontrasse um espírito toda hora. Quando a gente encontra um espírito desencarnado, não é de corporeidade. Aqui, a vendedora estava perfeitamente viva e, de certo, dormindo naquela hora. Então, lembra que eu falei que quando a gente dorme, o corpo de todo mundo sai? Então, a vendedora estava dormindo e foi lá na casa dessa moça. Enquanto seu corpo material estava em casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa da senhora. Qual o motivo? Não se sabe. Nesse caso, um espírita já experimentado, lhe faria feito a pergunta, mas a senhora nem sequer teve essa ideia. A aparição sempre se desfazia sem que ela soubesse como, e sempre, após o seu desaparecimento, ela ia ver que todas as portas estavam bem fechadas e assegurando-se de que ninguém poderia ter entrado no seu quarto. Por que ela fazia isso? Primeiro ponto, obviamente, é porque você viu uma pessoa na sua casa e você vai pensar, socorro. Mas essa questão de ela ver se estavam as portas fechadas, lembra que no começo eu falei que da tangibilidade é porque a corporeidade, o espírito da espírito fica tão tangível que você não consegue diferenciar se é um espírito ou se é um corpo físico. Porque quando a gente fala em espírito ou perispírito, às vezes a gente tem a ideia de ver algo mais transparentezinho, né? O espírito vai ser bem transparente. Não, a tangibilidade da corporeidade, ela é real, ok? Por isso que ela ficou na dúvida realmente se estava tudo trancado. De fato, de tão real que era aquela senhora que era feirante. Essa preocupação mostra que ela estava bem acordada, ou seja, ela recebeu a visita, e não era iludida por um sonho. Porque se você contar para uma pessoa que não tem conhecimento, né, do conhecimento da doutrina espírita, ela vai achar que você estava sonhando, né? De outra vez, ela viu da mesma maneira um homem desconhecido, mas um dia viu seu irmão, que então se encontrava na Califórnia. A aparência era tão real que no primeiro momento pensou que ele havia regressado e quis falar-lhe, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida depois lhe provou que ele não havia morrido. Esta senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural, mas nessa época, como já dissemos, ela nunca ouvira falar de médios. Eu quero pontuar aqui, que a gente vai ver mais para frente, que a bicorporeidade não consegue ver só quem é médium. Mesmo quem não é médium consegue ver. Aqui no livro dos médios deixou claro que ela era médium, que ela não sabia, para mostrar que a época que aconteceu, ela não tinha conhecimento dos conhecimentos da doutrina espírita. Mas na corporeidade, como a gente vai ver, mesmo quem não é médium consegue ver essa outra pessoa. Ok? Santo Afonso de Ligório foi canonizado antes do seu tempo, exigido por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que passou por milagre. Lembra que eu falei? Nós que somos conhecedores, estamos aprendendo a doutrina espírita, a gente sabe que milagres não existem. O que existe é a falta do nosso conhecimento em certas ocasiões. A gente ainda está aprendendo muita coisa. E aí a gente fica espantado com coisas que são naturais ao espírito. Ok? Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e no tempo em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia sendo levado ao suplício.
acusado de assassinato. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu castigo. Constatou-se que naquele momento Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Percebam, Santo Antônio de Pádua, ele apareceu no local que o pai dele ia ser incriminado, ia ser decapitado. Percebam que para ele, o pai dele ser inocentado, todos que estavam lá, médiuns ou não, testemunharam isso. Então a bicorporeidade não é algo que só um médium consegue ver. Todos conseguem enxergar. Quando evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: poderia explicar-nos esse fenômeno? Quando Kardec teve a oportunidade de refutar. Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, ao que eu falei, não é qualquer um, não, gente, a gente tem que batalhar muito, o negócio é árduo. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, olha que eu falei 100, depois eu falei não, deve ser 90, não, é 100%. Quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Isso é uma coisa, gente, que eu pego muito devido ao cansaço. É tão importante a prece na hora de dormir. Mas lembra que eu falei que eu tenho evolução? Não me acusa não, gente. Ela da palestra ele faz a oração de dormir. Gente, não atire a primeira pedra. Eu estou no processo evolutivo. Eu, quando estou cansada, eu penso, vou fazer a minha prece. Já estou dormindo. Isso que ele está falando é que nós estamos em aprendizado, né? Os espíritos são super pacientes com a gente. Eu falo mesmo que meus filhos têm que ter muita paciência, porque eles mandam uma mensagem e falam: o que, gente? Não entendi, manda de novo. Quando a gente vai dormir, você pode pedir sim, para que você, se tiver uma pessoa enferma, um colega seu, um amigo, faça a prece, localize a pessoa. Vai que, né? Não sei, quer uma dica? Para você conseguir fazer isso, não adianta você ter passado o dia todo revoltado, dirigindo, chegou o motorista. Aí seu filho falou: quero água. Você, cala a boca, menino. Não, gente, ó, quando a gente vai dormir, aí você fala assim: nossa, meu dia foi horrível, você viu um monte de coisa, xingou todo mundo. Aí você foi dormir e pensou: meu Deus, que eu vou trabalhar e consigo fazer a bicorporeidade. Sim, amigo, e o seu dia todo que você fez? Não é assim, né? De fato, é uma evolução, um constante aprendizagem. A gente erra, volta. Mas você pode sim, quando for dormir, fazer uma prece de fundo do seu coração e pedir: seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandone então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixe a matéria imunda no estado próximo da morte, como a gente viu anteriormente. Digo próximo da morte, né? Porque o corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma matéria. Laço este que não pode ser definido. Por isso que eu falei que às vezes uma pessoa, quando sai do corpo, tem umas pessoas que veem aí outras acham que sai do pé, às vezes a gente sai meio assim, porque cada um tem uma experiência diferente, né? E aqui a gente trouxe um outro relato de bicorporeidade. Eu li de Babalu. Notaram o médium que viveu em Sacramento, Minas Gerais. Não começa com qualquer um. Tipo, se fosse quinta, ser quinta, professora de inglês. Mas não, começou com notável médium. Ele já está no nível de elevação espiritual, né? Mas notável médium que viveu em Sacramento, dotado de moral irrepreensível,
por várias vezes fez notar o fenômeno de bicorporeidade. Encontramos alguns relatos bastante interessantes, principalmente por terem sido presenciados por testemunhos nem sempre afeitos à doutrina dos espíritos. Lembra que eu falei? Não precisa ser médium para você ter um espírito que fala de corporeidade. Eurípides era professor, sendo fundador do Colégio Allan Kardec de Sacramento, o primeiro colégio espírita em todo o mundo. Era médium dotado de vários tipos de mediunidade, destacando-se a mediunidade de cura e receituário médico. Muitas vezes entrava em transe durante uma aula e se prestava a socorrer necessitados através da bicorporeidade. Certa vez, após um transe, dirigiu-se aos alunos e disse: prestem atenção, acabo de fazer um parto difícil numa residência atrás da igreja do Rosário. O marido não sabe que a criança já nasceu e está caminhando aqui para solicitar ajuda. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar de pé para cumprimentarem. E o homem entrou logo em seguida, muito aflito, de roupa de montaria e chapéu, pedindo a Eurípides que fosse até a sua residência com urgência a fazer partos, pois sua mulher estava muito mal e a parteira não estava conseguindo resolver o caso. Acalme-se, respondeu o médico sorrindo. Já fiz o parto há 5 minutos atrás. Não é possível, disse o homem. Há 5 minutos? Eu teria visto no caminho. Ele achando que o cara foi lá andando, para fazer o parto. O Senhor não me viu porque eu fui em espírito. Mas eu vi o Senhor, respondeu Eurípides, e pode voltar para sua casa sossegada. A menina que nasceu é linda e forte. O homem, porém, duvidou e só saiu dali com Eurípides junto. Chegando a casa, se deparou com a esposa que segurava no leito a filhinha. A parturiente, ao ver o médico, exclamou: o senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando muito bem. Tipo a mulher: cara, tu foi e voltou, pra quê? Em várias outras ocasiões, este médium pôde ser visto simultaneamente em 2 lugares. Entendem? Então, a bicorporeidade, ele estava lá dando aula e foi fazer o parto. Mas percebam que, muitas vezes entrava em transe durante a aula, se apresentava, se prestava socorrer necessitado através da bicorporeidade após um transe. Por que eu estou frisando isso? Porque quando a gente está encarnado, certas coisas que o espírito pode fazer não dá para fazer de uma forma que a pessoa faria se não tivesse 100% desconectada à carne. Então, quem tem esse dom mediúnico e essa possibilidade de derivação de fazer corporeidade, a pessoa sempre vai estar em estado alterado de consciência. Estado alterado de consciência é quando eu consigo ter um pouco de lucidez sobre o que está acontecendo, mas eu consigo visualizar algo que vai além do físico. Isso, gente, quando estado alterado de consciência, dentro da doutrina espírita. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas podem usar certos componentes espíritos para entrar em estado de consciência. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do transe que a pessoa entra a fazer a corporeidade. Ela entra em um estado de alteração de consciência um pouco mais devagar, o seu corpo continua fazendo as mesmas coisas, só que um pouco mais devagar, e ela consegue ter uma percepção de visão diferente do que está acontecendo. Ela começa a ouvir um pouco diferente do que está acontecendo. Aí aqui eu botei esse desenho também que mostra o corpo deitado, corpo físico, o cordão de prata ligado à alma e o pé do espírito. E aqui nessa imagem a pessoa está irradiando luz. Por que eu achei interessante botar essa imagem? Porque, vamos ser sinceros,
sincero, gente. Não mintam para você diante do que eu falei que eu estou vendo. Óbvio, fica no pé de espírito do que eu falei. A gente que está em evolução, isso aqui é muito legal. Imagina como é legal você estar dormindo e você conseguir ir para outro lugar. Isso é incrível, é algo do espírito. Eu sei que é natural, mas é incrível. Aí você pensa, então se eu consigo dormir e sair do corpo, eu vou ver se meu marido está me traindo. Se eu consigo dormir e sair do corpo, eu vou ver lá no não, vamos estar dizendo sempre. Não, gente, vamos olhar aqui a imagem com cuidado. A gente vai dormir e sair do corpo para ajudar o coleguinha. Ó, aqui, ó, emanando luz, irradiando. Por isso que é bom a gente lembrar, quando a gente tem essas coisas na mente, a gente que não tem tanto conhecimento, que está aprendendo, fica super empolgado, sair do corpo, incorporeidade, mas vamos primeiro, ó, tentar mudar internamente, para a gente estar chegando lá devagar, né? Devagar com a dor, devagar com a dor. É indispensável o sono do corpo para o aparecimento do espírito em outro lugar? A gente acabou de ver que não, mas Kardec pergunta. Como a gente acabou de ver que não, Eurípides estava dando aula, não estava dormindo e foi lá fazer o parto, né? A alma pode se dividir quando se deixa levar para longe do corpo. Lembrando que aqui ele fala a alma, imagina que a alma não se divide, está feito do perispírito, ok? A alma é uma só. Pode ser que o corpo não durma, embora seja isso muito raro, mas então não estará em perfeita normalidade. Lembra que eu falei estado de consciência alterada? Estará sempre mais ou menos em êxtase. E transfiguração. Deixa eu ver, não sei nem quanto tempo que eu tenho. 10 minutos, né? 10 minutos, ok. Transfiguração. Ainda dentro do lance do perispírito, lembra que eu falei que é perispírito, gente? Perispírito é aquele nosso outro corpo semimaterial que é parecido. Eu até brinquei da minha trança, lembra? Muito bem. Perispírito também vai fazer parte da sua transfiguração. Só que diferente da corporeidade, lembra? Bem dos corpos. Um cara aqui e outro cara lá ao mesmo tempo. A transfiguração não. Olha o nome que diz. Transfiguração não parece com transformação? Não é parecido? Muito bem. A transfiguração é quando a pessoa, o corpo físico, transfigura-se, quer dizer, uma figura, uma imagem diferente do que você está vendo. Então vamos ler para a gente continuar a explicação. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está o fato dessa natureza cuja perfeita autenticidade podemos garantir, o ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Santa Etienne. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar fisionomia e expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Temos observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, seu peso não aumentará. Ele está falando nesse caso aqui de sonambulismo. Nem de virar. No fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Aqui está o fato dessa natureza de perfeita autenticidade, podemos garantir. Ocorrendo, aí essa parte, né? Oi? Uma mocinha de mais ou menos 15 anos, não sei se era de... Isso. Aqui, uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava de singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa cuja aparência ela tomava.
tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som, da voz, até mesmo de particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da mocinha lhe interferisse. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente semblante, mas também o porte e a corpulência. O médico do lugar testemunha que fora, muitas vezes, desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecendo os fatos pelo que nos referia ele próprio, o pai da moça e diversos testemunhos oculares, muito honrados e dignas de crédito, veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer o mesmo no modo de transfiguração. Então, quer dizer, a menina, ela sem querer, ela não fazia com intenção, ela sentia a presença, que como o médium sente a presença do irmão, sentia a presença do irmão, e ela se transfigurava no irmão, mudando a voz, o rosto, mudando a fisionomia. E o médico, a fim de ver, será que é mentira? Será que isso daí é algo? Falou, não, vamos pesar ela sem ela estar transfigurada. Depois a gente pesa ela com uma transfiguração, para ver se o peso bate, né? E aí, pois bem, verificou-se que no segundo estado, ela transfigurada, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Includente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se àquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Está em princípio admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. Por que eu falei no início que quando a gente chega aqui e vê algumas cadeiras vazias, e quem não sabe, não entende que está muito cheio, e que eu falei que essa palestra de hoje seria muito importante. Existem muitos espíritos, gente, que ao desencarnarem, eles ainda ficam muito presos à sua ideia de como desencarnou. Eles ficam com o perispírito ainda da forma a gente desencarnou. Eles não conseguem entender que eles estão agora, não estão mais presos ao corpo físico, e quando ele desencarnou, se perdeu uma perna, eles não conseguem que ele caminhe, pode caminhar. Ele não consegue, às vezes, entender que em certos trâmites de magia negativa falam que ele tem estatura baixa, como eu já vi, e o espírito não entender que ele pode ser a altura que ele quiser, porque o perispírito ele é flexível, ele é moldável. Então eu falo que muitos espíritos que estão aqui não conseguem entender que eles estão livres da matéria. Qualquer coisa que tenha sido a derrogada do seu desencarne, não se preocupe, porque você não está mais preso à matéria. Você não precisa mais se preocupar de não ter uma perna. Você está agora com o seu perispírito livre no corpo físico. E isso é muito difícil para alguns entender, né? Isolado no corpo é passivo das mesmas transformações que o perispírito de uma pessoa viva, isolado no corpo, é passivo das mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, ou seja, não está ligado ao corpo físico, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado, passível se torna das mesmas modificações de que o seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Então, vamos lá. Quando existe a transfiguração, o corpo físico da pessoa não some. Lembra que eu falei que o perispírito é tangível, né? Ou seja, o corpo da pessoa física não some, mas uma bruma do perispírito da pessoa, no caso aqui que faleceu e desencarnou, envolve o corpo físico e pode quase assim tornar-se invisível, mas o corpo físico continua.
Entende? O corpo físico não desaparece, vai para uma outra dimensão e fica o espírito da pessoa, não. É que o corpo dela físico mesmo é envolto de uma nuvem que é o perispírito, e essa nuvem, como bruma, vai se adaptar ao corpo, ao perispírito da pessoa falecida. Ok? Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazendo-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito combinado seus fluidos com o primeiro poderá, essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria, quer dizer, da pessoa que está desencarnada, de tal sorte que o corpo real desaparecerá sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro com precedida da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nela a quantidade de matéria. É algo momentâneo. Deus me livre a pessoa transfigurar e ficar gorda. A gente já está fazendo dieta para emagrecer. Aí você transfigura e vai ficar com o peso da outra pessoa, gente. Em nome de Jesus, ninguém quer isso não. É momentâneo, é a bruma, o espírito do outro. Ok? Ninguém vai ficar gordo quando faz a transfiguração, não. Para poder variar a pessoa. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explica acima. Provável é, portanto, que se a transformação se produzir, tornando a pessoa no aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. E aqui eu peguei, eu fiz isso aqui no print. Peguei o corpo humano, né? Porque a gente, aqui já está no final da palestra, aí a professora faz o quê? Revisão. Aqui a gente tem o perispírito, aqui a gente tem o corpo físico. Perceba, o corpo físico tem a parte muscular, dentro tem os ossinhos, e essa parte azul aqui é o perispírito. Essa parte azul aqui, na transfiguração, que vai envolver a pessoa e deixar ela conformar a pessoa que desencarnou. Essa parte azulzinha que é o perispírito. Quando a pessoa desencarnou, está desencarnada, ela não tem o músculo. Não é vazio, não, tá, gente? Eu não consigo ficar tudo de amarelo. Mas a pessoa que desencarnou tem só a parte preta, que é o perispírito, e dentro dela tem o espírito e os corpos sutis e vai. Ok? Aqui é uma médica que ela mentora, Andréia. Pode apagar a luz para mim, por favor? Para conseguir ver melhor um pouquinho. Agora que apagou a luz, vocês conseguem ver. Aqui é a boca dela, mas aqui parece que tem um rosto. Aqui é uma transfiguração, quer dizer, né? Entende-se que é uma transfiguração. Aqui é também uma parte da transfiguração com essa bruma que envolve a pessoa. Isso aqui é como se fosse o perispírito da pessoa que desencarnou. E aqui o rosto também é a mesma coisa. Então veja, o corpo dela não desaparece. Mas quem está fisicamente consegue, pode ser, por favor, consegue ver que muda. O que faz mudar é o perispírito. Ok? Espero que vocês tenham entendido a palestra. Eu sempre boto a bibliografia das coisas que eu busco. A nossa base aqui na casa é o livro dos médiuns, mas a gente sempre vai ter, porque o mundo evolui, as coisas continuam. A nossa base é o livro dos médiuns, mas a gente, às vezes, como a gente vai nos centros, que acho que já assistiu presencialmente para esse Divaldo, né, percebe que o Divaldo ele tem basicamente uma transfiguração quando ele fala. A gente consegue ver que o rosto dele muda, parece que são outras coisas. E aí é interessante a gente começar a estudar e conseguir dar nome, né? Agora, óbvio, a gente, ser humano, quer dar nome a tudo. Nem tudo a gente consegue dar nome, consegue entender, né? É isso, gratidão, espero que todos tenham gostado. Obrigada. Bom, né? A gente falar
da doutrina espírita nos levam em viagem dos estudos, e vamos aprendendo, aprofundando, tirando essas dúvidas acerca de todos os aspectos da nossa individualidade. Nós estamos falando da nossa individualidade, falando de nós mesmos, espíritos imortais. Então nós convidamos aos nobres companheiros que busquemos um grupo de estudo, porque aqui não acaba o assunto. Temos certeza de que Quinta, ela se esforçou bastante nas suas pesquisas, nos seus estudos, para nos trazer em 40 minutos. A doutrina espírita não é isso, é muito mais ampla, muito mais diversa. Então precisamos buscar estudar a doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento, Deus te abençoe, te ilumine, continue nesse processo da sua sapiência, de mergulho nas impurezas da doutrina dos Espíritos, possa, de certa forma, fazer o que Emmanuel diz. A maior caridade que a gente faz com a doutrina dos Espíritos é a sua divulgação, com habilidade, com tranquilidade, com humildade, para que as pessoas possam compreender essa doutrina tão fácil, mas que muitas das vezes nós, com nossos achados, complicamos. Vamos convidar os médios passistas a tomarem as suas posições no espírito, nesse trabalho de paz, junto com a equipe espiritual, da qual nos foi chamada a atenção. Como eles, tarefeiros, distribuídos por este salão trabalhando, existem também muitos outros espíritos doentes, debilitados, iludidos, e foram trazidos para que, assim como nós, possamos despertar. Nesse momento, fazendo a conexão com os médios passistas, esses espíritos vão trabalhando as nossas necessidades energéticas e vão nos ensopando de novos frutos revigorantes, pacíficos, fazendo vibrar melhor os meus ciclos de forças, para que a coragem do seguir não nos falte, nos encharcando de fluidos revigorantes, harmônico, de amorosidade. Ficamos na contemplação das energias cambiantes trazidas por esses espíritos magnetizadores, trabalhando ambos os lados aqui presentes, nos despertando para nossas responsabilidades, para os nossos compromissos conscienciais, para as ideias de vida,
nos alegrando com a iluminação penetrando na nossa alma. Te agradecemos, Mestre Jesus, pelos muitos favores que temos recebido de vossa mão. E esperamos, Mestre, que nesse despertar possamos nos colocar de uma forma fidedigna, logo, logo, na tua disposição. Abençoa os nossos esforços de filhos de Deus que somos, mas que todos os dias, Senhor, caímos para logo se levantar. Dai-nos forças e coragem. Abençoa os nossos familiares, a todos os nossos amigos e a todos aqueles que ainda se fazem nossos inimigos. Abençoa esta Assembleia que se comunga entre dois planos da vida e nos permite assim, Mestre, o retorno ao nosso país, levando métrica desta paz que flui de ti. Jesus, seja conosco, muita paz. Com encerrada nossas atividades, tenhamos toda a boa noite. Retornemos